TV Câmara, a TV do povo de Natal. Olá, muito boa noite. Está começando mais um programa Pensando Bem aqui na TV Câmara Natal. Mais um programa Pensando Bem ao vivo aqui na TV Câmara, todas as segundas-feiras, às 18h30 da noite. Eu e Joaquim Pinheiro temos um encontro marcado aqui com vocês, com nossos entrevistados. Hoje, desde já vou quebrando aqui o protocolo, vou pedir desculpa pela falha aqui da minha voz, está um pouquinho rouco, mas foi por um bom motivo. Ontem eu fui torcer pelo Alecrim, que acabou ganhando do ABC no Arena das Dunas por 1-0 no finalzinho do jogo, e acabou levando minha voz quase toda embora. E hoje, um alecrinense aqui para abrir nosso programa, Dr. Fábio Holanda, seja muito bem-vindo aqui, Pensando Bem, Dr. Fábio. Boa noite, Danilo, boa noite, Joaquim, boa noite a todos os telespectadores do Pensando Bem. É uma satisfação estar aqui, ainda mais depois de uma vitória maiúscula, 1-0, mas ganhou o clássico é maiúsculo. 1-0 com gosto de goleada, né, doutor? Com gosto de goleada. Pinheirão, boa noite, meu amigo. Boa noite, doutor Fábio. É um prazer tê-lo aqui, né? Doutor Fábio Holanda é um dos advogados mais conhecidos e atuantes em Natal e no Rio Grande do Norte. E é especialista em direito eleitoral. Inicialmente, eu perguntaria ao doutor Fábio com relação às suas expectativas para o pleito deste ano. Se tem alguma recomendação do TSE, a sua expectativa, enfim. Olha, eu acho que será uma eleição muito complexa do ponto de vista do controle dos gastos dos candidatos. Esse ano estão proibidas as doações de pessoas jurídicas, então as empresas não poderão doar aos candidatos nem aos partidos, e isso fará com que as campanhas sejam bem mais baratas. Essa é a expectativa da Justiça Eleitoral, que o poder econômico ele tenha menos importância na hora da campanha, na hora de se definirem os candidatos e em quem votar. Por outro lado, haverá uma tendência maior à utilização de caixa 2. A gente sabe que só podendo haver doações de pessoas físicas, alguns candidatos, especialmente os candidatos mais conservadores, terão muita dificuldade em arrecadar. E isso fará com que a Justiça Eleitoral, o Ministério Público, a Receita Federal e os próprios candidatos fiscalizem fortemente a utilização do Caixa 2. Então, deverá ser uma eleição extremamente judicializada. Sem isso, na última eleição, quase 10% dos prefeitos eleitos já foram cassados. Imaginem o que está a ocorrer na eleição de 2016. Em resumo, significa dizer, doutor Fábio, que a maioria dos problemas vai continuar, a não ser que aconteça uma reforma política de que se fala tanto e nunca acontece. Não há uma reforma política profunda. O que nós vemos são coxas de retalhos. A classe política ela tem uma certa dificuldade em mudar mais fortemente a legislação eleitoral, com receio de mexer no que para eles está dando certo. Agora, o fim, para mim, o grande avanço que tivemos na legislação eleitoral foi o fim da doação das pessoas jurídicas, e as pessoas físicas terão a limitação de até 2% da sua renda no ano anterior. Além disso, nós teremos uma campanha mais curta, serão apenas 45 dias, o que fará com que ela também seja mais barata. Eu só tenho um receio, é que os candidatos que não detêm mandato eletivo, que estão fora da mídia, que estão fora da TV Senado, da TV Câmara, da TV Assembleia, estão fora do noticiário do dia a dia dos parlamentos e dos executivos, eles terão mais dificuldade em ganhar a eleição. Quanto mais curta a eleição, mais difícil haver renovação. E seria muito bom que houvesse uma renovação, que a política não fosse uma mudança de cadeira entre as pessoas que já ocuparam o cargo ou entre filhos de pessoas que já ocuparam determinado cargo. Mas não sei se é isso que teremos em 2016. Além disso, eu acho que principalmente
uma renovação das práticas políticas, né, Fábio? É verdade. E o que precisaríamos ter eram promessas mais factíveis, uma discussão mais aprofundada dos temas mais relevantes e que a gente pudesse dizer efetivamente como serão resolvidos os graves problemas que as cidades passam e que o país passa. Ah, mas é uma eleição municipal. Mas não tenhamos dúvidas de que a crise nacional será tema dos debates e das discussões políticas nos estados. Doutor Fábio, essas mudanças aí na forma de se fazer as eleições aqui do país foram discutidas, já vinha uma pressão muito grande para que fossem feitas algumas mudanças, né? Foi a tal da mini-reforma eleitoral, se esperava uma reforma completa, mas essas mudanças que foram votadas aí pelo Congresso, aprovadas e vão ser testadas aí finalmente esse ano, na opinião do senhor, você acha que vai melhorar ou vai piorar o nosso sistema eleitoral, levando-se em conta isso que o próprio senhor já disse, a tendência é que aumente a judicialização das decisões, né? Diante da perspectiva de que o Caixa 2 vai ser muito mais perceptível esse ano do que nos anos anteriores, né? Mas eu acho que vai melhorar. Empresário, ele visa lucro, óbvio que visa lucro. Então ele só investe onde ele possa tirar. Não há uma cultura no Brasil das empresas adotarem uma postura apoiando um candidato A ou B para ver o país melhorar. O que nós temos visto nos escândalos que se avolumam ano a ano, eleição a eleição, é que as empresas doam e depois conseguem benesses. Até porque no Brasil as coisas não são ditas com clareza. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem senadores eleitos com o apoio dos bancos. E eles vão para a televisão e dizem, olha, eu tenho o apoio do banco tal, do banco qual, e chegando ao Senado eu vou defender os interesses desse banco. É uma coisa clara. Então, é isso que está faltando no Brasil. A população saber em quem está votando, o que é que essa pessoa vai fazer. A gente diz às vezes, são muitos partidos políticos, são 35 partidos políticos. Será que todo mundo que está no Partido Comunista é comunista? Será que quem está no Partido Socialista é socialista? Será que quem está no Partido Liberal é liberal? Aliás, o Partido Liberal nem existe, não chegou a ser criado. Mas que está num partido com previsões estatutárias liberais. Será que eles são efetivamente liberais? A gente vê que há um interesse muito grande em ocupar os espaços apenas para facilitar a eleição, independentemente do que a pessoa pensa, do que vai fazer, do que quer fazer. Não se tem com clareza a representação do que se vai votar, de quem você vai votar. É mais um faz de conta, né, doutor Fábio? Digamos assim. É mais um faz de conta. Todo mundo faz de conta que é de viés tal, que representa alguma coisa, e no final de contas todo mundo acredita naquela história. É verdade. E a gente hoje está vendo, você vê uma discussão de pessoas de partido que tradicionalmente são de direita, e pessoas de partidos que são tradicionalmente de esquerda, e eles dizem praticamente a mesma coisa. É verdade. Tem muito pouca diferença entre o que cada um diz e a população fica sem saber em quem está votando. Na condição de advogado e de cidadão, como é que o senhor analisa essa crise aí, sem precedentes na história política do país? Olha, eu analiso da seguinte maneira. Primeiro, impeachment não é golpe. Óbvio que impeachment não é golpe. Impeachment está previsto na Constituição. Em estando previsto na Constituição, ele traz requisitos, o Supremo fixou como ele deve ser feito. Agora, algumas coisas que estão acontecendo, elas ferem direitos que são cláusulas pétreas da Constituição. Por exemplo, não é possível que uma conversa da Presidente da República, que aconteceu de manhã, esteja tarde na imprensa. Não é possível. Não é possível que um ato que é de livre nomeação da Presidente, que é nomear um ministro esse que não responde a nenhum processo, ele é apenas investigado, que esse ato não tenha validade. Não é possível que um ministro do Supremo diga a sua posição uma semana antes de chegar o processo para ele, ele não se afirme suspeito. Então, estão existindo, o juiz Sérgio Moro, como justiceiro, estaria muito bem. Agora, será que todo mundo que está preso, previamente preso, é culpado? O que nos aparenta é que
As pessoas estão sendo presas para fazer uma delação. Ficam presas, permanecem presas e pressionadas, elas terminam fazendo uma delação. E é assim que deve funcionar um judiciário no Estado Democrático de Direito? Ou as pessoas devem ser investigadas, julgadas e depois presas? Eu acho que as coisas estão muito invertidas e a gente tem que ver que o que acontece, um direito que não é resguardado do Marcelo Odebrecht, de Lula, pode ser amanhã o meu, o seu, de qualquer cidadão. E não podemos jogar abaixo a presunção de inocência. Você veja, a que ponto o Brasil chegou de insegurança jurídica. A Constituição da República, ela diz: ninguém será preso salvo decisão judicial transitada em julgado. Aí o Supremo vem e diz: não, nós vamos interpretar esse artigo dizendo que com condenação em segundo grau, o cidadão já é para ser preso. Ora, é rasgar a Constituição. Então nós estamos vivendo um período de muita insegurança jurídica e num país em que não há segurança jurídica, o Estado Democrático de Direito, ele fica ferido de morte. Então não é que impeachment seja golpe, mas que muita coisa que está acontecendo fere direitos individuais e direitos coletivos. E outra coisa, precisamos medir todos com a mesma régua. Como é que o presidente Eduardo Cunha, que responde a vários processos, que claramente há indícios fortíssimos de malversação de recursos públicos, como é que ele pode presidir a Câmara dos Deputados e o Supremo Tribunal Federal, desde dezembro do ano passado, tem um pedido de afastamento dele e não aprecia? Não é que ele diga que ele pode ou que ele não pode, aprecie. Mas, Fábio, mas o fato do grampo em si, que flagrou a presidente da República conversando com o ex-presidente Lula, foi uma coisa irregular? Absolutamente irregular. Primeiro, a quebra do sigilo telefônico do presidente tinha sido cancelada pelo próprio juiz Sérgio Moro às 11 horas. A conversa ocorreu ao meio-dia. Depois, essas gravações, quando pega alguém com foro privilegiado, caberia ao Sérgio Moro imediatamente remetê-las para o Supremo Tribunal Federal. Jamais publicá-las, jamais publicá-las. E aí que se diz, não, mas porque ele tinha que agir rápido para evitar a nomeação de Lula. Essa não é a função de um juiz. A função do juiz não é jogar para a plateia. O juiz, ele tem vitaliciedade como uma das suas prerrogativas, que ele tem que julgar para a história. Essa história de juiz, esse fato de um juiz ir para a televisão e dizer, e o juiz Sérgio Moro fez isso, a Operação Lava Jato só dará certo se tivermos o apoio da população. Ele não é candidato a nada. A Operação Lava Jato só dará certo se não houverem ilegalidades e se as provas não forem anuladas lá na frente. E só dará certo se o mesmo peso que for usado para quem é do PT, for usado para quem é do PSDB, for usado para quem é do PMDB, for usado para quem é do PT, do DEM, seja lá de que partido for. O juiz está partidarizando a atuação dele? Claramente partidarizando. Claramente partidarizando. Você veja, uma conversa com a presidente, sai de manhã, ele bloqueia à tarde. E aí, uma lista que foi apreendida na Odebrecht, que ele realmente não era para ter divulgado, ele decreta o sigilo. Então, eu não sei até que ponto o juiz Sérgio Moro, para que uma condução coercitiva de um ex-presidente da República e para que às 5 horas da manhã? Por que não chegou às 9 horas da manhã um oficial de justiça com mandado, olha, para cumprir tal hora? Para que aquela violência toda? Por que conversas íntimas que não tem nada a ver com o processo foram divulgadas? A lei de interceptação telefônica é clara que as conversas privadas que não tenham a ver com o processo têm que ser destruídas. Houve uma conversa entre o presidente do PT, Rui Falcão, e o ministro da Casa Civil, Jacques Wagner. Nenhum dos dois sendo investigados, essa conversa saiu na Rede Globo. Então, é muito grave quando isso acontece, porque a gente não pode bater palma quando são adversários políticos. Porque o adversário político hoje que está apanhando, seremos todos nós que estaremos inseguros amanhã. Doutor Fábio Holanda, infelizmente nosso bloco já está chegando ao final. O assunto era bom, é quente, tinha muita pergunta, mas vai ficar para uma próxima oportunidade. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, doutor Fábio, por ter participado aqui do Pensando Bem.
nós é que agradecemos e esperamos que a nossa classe política e a nossa sociedade tenha muita serenidade. O momento é muito mais grave do que se pensa, porque não são pessoas que estão em jogo, são instituições. Algumas instituições estão se maculando de uma maneira que passaremos muitos anos para termos de novo instituições fortes nesse país. Verdade. Doutor Fábio, muito obrigado novamente. No próximo bloco a gente vai fazer aqui uma substituição de advogados, né? Vai vir aí o doutor Luiz Gomes, pré-candidato a prefeito de Natal, ele que também é advogado. Não saia daí, a gente volta já já. Ler me leva a outros lugares. A leitura me desperta a imaginação e me leva a conhecer o mundo. Não importa o tamanho da sua escola, o importante é que você tem professor onde você possa desenvolver o aprendizado. A minha escola é pequena, mas eu gosto muito, muito dela. Conte o que pode melhorar na sua escola. Participe e acompanhe a escola pública. Escola pública de qualidade. Aqui a gente aprende. O trabalho escravo ainda existe no Brasil e tira a dignidade de muita gente com trabalhos forçados e jornadas exaustivas. São pessoas submetidas a condições degradantes. O Ministério Público Federal atua para combater esse crime, punir os responsáveis e resgatar a dignidade desses trabalhadores. Vamos juntos combater o trabalho escravo e limpar essa mancha da nossa sociedade. Ministério Público Federal. Seu direito, nosso dever. Olá, estamos de volta aqui com o segundo bloco do programa Pensando Bem. O programa Pensando Bem mais uma vez ao vivo, aí, repetindo todas as segundas-feiras às 18h30 da noite. Um encontro marcado aqui meu e de Joaquim Pinheiro, com vocês aí de casa, com nossos entrevistados. Nesse segundo bloco está aqui conosco o doutor Luiz Gomes, pré-candidato a prefeito de Natal, presidente estadual do PEN. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado por ter aceito nosso convite. Obrigado a vocês, estou à disposição, Joaquim, para responder, perguntar também algumas coisas que eu estou achando boa aí. Conforme agenda. Conforme Danilo falou, o doutor Luiz é pré-candidato a prefeito de Natal pelo PEN. É um partido novo, né? E é o seu primeiro presidente, não é isso? Sou o primeiro presidente. Como é que está a candidatura aí? Olha bem, pré-candidatura. Primeiro eu podia dizer o seguinte, que o Partido Ecológico Nacional é um partido que vai disputar a primeira eleição municipal em todo o Brasil. E no Rio Grande do Norte, nós estamos construindo o partido já tem 2 anos, inclusive disputei um mandato de deputado estadual nas últimas eleições, tive quase 18 mil votos, por uma estreia eu achei até boa, embora pudesse ser melhor, mas acho que a gente fez uma boa representação, pudemos ajudar o processo político do Rio Grande do Norte com boas ideias, com, enfim, boas sugestões. Então eu poderia te dizer que o Partido Ecológico Nacional hoje tem projeto partidário, sim. Nós temos hoje mais de 40 pré-candidatos a prefeito em todo o Rio Grande do Norte. Chegamos no dia de hoje praticamente com 550 pré-candidatos a vereador em todo o estado. Estamos presentes em 100 cidades do Rio Grande do Norte, inclusive em Natal. Então Natal é parte de um projeto estadual do partido de crescimento e de consolidação das nossas ideias, dos nossos planos no estado do Rio Grande do Norte. E esperamos que em Natal também a gente possa ter muito êxito, porque temos uma nominata de pré-candidatos a vereador praticamente inteira, chapa puro sangue, vamos dizer assim, né? Com nomes capazes de nos dar a possibilidade de eleger 3 vereadores para essa casa da Câmara de Vereadores. Então o projeto majoritário faz parte desse conjunto e o nosso nome está à disposição, sim, para discutir isso dentro do partido. E se o partido entender que é a melhor alternativa, o conjunto de apoiamentos estão surgindo. E eu acho que é, sim, uma possibilidade absolutamente real de disputarmos a eleição com o prefeito Carlos Eduardo e mostrar para a sociedade natalense que tem outros caminhos, e melhores, eu acho. Qual o objetivo da sua candidatura? Ela visa o quê, olha, basicamente? Olha, primeiramente mostrar para a sociedade que tem outros caminhos, que não seja do continuismo,
que não seja o da continuidade perene e continuada por 8 mandatos. Nós queremos apresentar Natal um Natal com outros olhos, com outras perspectivas. O prefeito atual já vem de gestões seguidas, 3 gestões dele, mais as... Que avaliação você faz desse período todo? Eu acho o seguinte, que se você for fazer, tem 2 avaliações a serem feitas com a atuação do atual prefeito. Tem uma avaliação comparada à última gestão, anterior a ele, que aí neste comparativo, de fato, ele está fazendo uma brilhante gestão. Mas o comparativo nós não devemos ter como parâmetro o último mandato anterior a ele. Nós temos que saber o que Natal espera e quer de um prefeito. Porque hoje Natal, não é novidade, quem está assistindo aqui a televisão, que mora lá no bairro, que se andar nos bairros você vai perceber o quanto a administração não está bem em Natal. Vamos ser muito francos. O prefeito divulga que a saúde de Natal está resolvida com UPA, com hospital, você vai em todas as UPAs. E no hospital municipal, que você percebe como está. Ele fechou o Hospital dos Pescadores, fechou o Hospital Santa Celeste e alugou um hospital particular para dizer que é um hospital municipal, sem qualquer estrutura, ou seja, tirou o que já tinha e montou um cenário para dizer para as pessoas que está bem. Mas se você sair daqui agora e dar uma passadinha lá no hospital municipal, você vai perceber que está um caos, fila, atendimento péssimo, Luiz, falta de médico, tudo isso. Então, por isso que eu te digo, o que nós queremos com o Projeto Natal? É apresentar para Natal um projeto diferente do que tem aí. Ser franco, humilde e honesto com as pessoas. Natal precisa disso. Luiz, e tem muitas obras inacabadas, mas mesmo assim inauguradas. Bom, isso aí, se nós formos botar isso no papel, que aliás já tem a equipe botando isso no papel, né? Mas eu não vou aqui trazer essa discussão. Eu acho que é demasiado dizer isso. Eu não vou nem muito longe. Nós temos uma obra aqui no centro de Natal, bem pertinho aqui de onde nós estamos, que está rolando há 5 anos, quer dizer, que é o Canal do Baldo. Ou seja, se tivesse 10% do valor que se gastou no Carnaval, tinha terminado a obra do Baldo. Ou seja, o prefeito pintou a cidade. Mercado da Rosa, eu diria que várias outras. Mas não é nem o caso aqui. Eu quero dizer que é esse olhar que o natalense está querendo, de alguém que tenha coragem de dizer e competência para fazer. Eu acho que esse é o primeiro caminho. Uma Natal sustentável, que você possa olhar as praças públicas, Danilo. Você vai aqui em Ponta Negra, Capim Macio, e eu não digo só Zona Sul, você vai para o Conjunto Santa Catarina, Panatis, Vale Dourado, aonde você for. As praças estão entregues aos matos e aos bandidos. Iluminação pública, também um outro problema. Alguns bairros foram melhorados, mas a maioria no escuro. Isso ajuda a aumentar o índice de criminalidade. Esporte, lazer inexistente, a juventude acaba se envolvendo em coisas ruins. Portanto, falta uma atitude presente do prefeito municipal e é por isso que Natal quer mudar e vai mudar. Eu não vou nem falar além disso. Transporte público. Nós vamos analisar o transporte público com todo o respeito que tenho. Há muitas pessoas que têm boa vontade no setor do transporte público. Nós estamos há 20 anos tentando uma nova licitação para que renove as frotas, que melhore o sistema viário, e nada disso aconteceu. O prefeito atual, inclusive na gestão anterior, criou uma série de obras no Correio da Bernardo Vieira, que não resolveu nada, fez um terminal de transferência em frente ao Carrefour, que as pessoas ficam embaixo da chuva e o terminal vazio, só com os amarelinhos vigiando, ou seja, sem qualquer planejamento. E hoje nós tivemos notícia, que todos já sabem, uma denúncia de um amarelinho dizendo e denunciando a indústria da multa em Natal. Que eles são obrigados a multar, porque senão na avaliação ele é taxado como incompetente. Ou seja, a política da indústria da multa, ao invés de cuidar, de orientar o trânsito, cuidar da vida do natalense, é esse tipo de política que está sendo implantada e que nós queremos mudar. E o natalense que está nos vendo, ele já sabe disso. Mas na hora certa eu quero crer que nos debates, nas discussões, ele vai perceber que tem um novo caminho, tem novas ideias e tem coisas muito boas que Natal merece e que tem que ter alguém que tenha determinação para fazer. Doutor Luiz Gomes, a gente estava falando aqui no bloco anterior com o doutor Fábio Holanda da crise aí que o nosso país enfrenta, a crise política que o nosso país enfrenta.
E essa crise tem afetado diretamente a imagem dos políticos, né? Hoje em dia, os políticos são aí os piores seres aí na opinião pública aí da população, nas redes sociais. A pergunta que eu faço é a seguinte: o que é que leva o doutor Luiz Gomes, aí um advogado, tem sua história profissional aqui na cidade, a entrar na política, encarar esse desafio aí e se misturar com esse pessoal aí tão mal visto? Olha bem, eu acho que o que está acontecendo no país, e o cidadão que está nos assistindo deve estar com o mesmo sentimento que Luiz Gomes. Indignado. Eu não aguento mais, nem você, nem Pinheiro, nem ninguém aguenta mais a pouca vergonha política brasileira. Vamos ser francos. Não dá mais para ligar a televisão no Jornal Nacional e é todo dia denúncias e denúncias. E não tem mais partido A, partido B, como disse Fábio Holanda aqui anteriormente. Todos os partidos estão envolvidos. Ou seja, na verdade... Inclusive o PEN? Não, o PEN não está. Sobraram 2 ou 3 partidos, parece-me. Mas o que eu quero te dizer, eu não diria que é crise política. Vamos olhar para o nosso telespectador e ser muito honesto. O que nós estamos vendo no país é uma crise moral e ética. A classe política está denegrida merecidamente. Porque se você vê, dos deputados, vamos tirar só da comissão do impeachment, 65, dos 65 deputados que foram escolhidos para caçar a presidente Dilma no processo de impeachment, 40 deles respondem processo na justiça por desvio de dinheiro público. 40. Tá até Paulo Maluf, né? Não. Paulo Maluf, o presidente do Congresso Nacional, se for somar a quantidade de anos de cadeia que está previsto nos processos criminais que ele responde, já ultrapassa 200 anos de cadeia. Renan Calheiros? Não, Congresso Nacional, Eduardo Cunha. Da Câmara. E esse camarada vai presidir impeachment. Ou seja, olha que ponto da deterioração moral que o país está. Que nós estamos entregando o julgamento de uma presidente da República que foi votada por 54 milhões de brasileiros, a ser julgada por 40 pessoas processadas criminalmente por desvio de conduta e por um presidente que responde crimes no país. Ou seja, eu acho que está como disse aqui, é uma inversão total. E eu diria que, além de crise política, nós temos no país uma crise moral, crise ética, é uma crise de existência da República Brasileira. E aí essa é a motivação que me traz a ser presidente de um partido, a colocar o meu nome à disposição da sociedade, porque se você, que é um homem de bem, uma dona de casa, um trabalhador, se omitir, eles continuarão. E é por isso que eu estou pré-candidato, estou à disposição para ajudar a construir um novo momento na história política de Natal e do Rio Grande do Norte e do Brasil. O Brasil precisa, e se as pessoas de bem não estiverem presentes, obviamente que eles continuarão. É a oportunidade de mudar, né, Danilo? Eu espero que esse sentimento de indignação seja compartilhado com mais pessoas em toda Natal, em todo o Rio Grande do Norte, em todo o Brasil. O Brasil precisa da nossa indignação. Essa é a verdade. Luiz, me parece que você é uma pessoa bem próxima do governador Robson Faria. Você espera contar com o apoio do governador na sua eleição? Olha, Joaquim, eu sou próximo, sim, tenho muita relação com o governador. Ajudamos a eleger o governador, esse governo que está aí. O nosso partido se integrou na coligação, somamos a nossa coligação mais de 100 mil votos para a chapa do governador. Somos apoiadores do governo, quer dizer que o PEN não é governo. Nós não fazemos o governo, nós apoiamos o governador, para deixar isso muito claro. E obviamente que se o governador declinar um apoio ao nosso projeto, eu acredito que ele vai acertar politicamente. E eu acho que é um desejo, sim, nosso, de que ele declare apoio como maneira, inclusive, de reciprocidade ao apoio que nós damos para ele na eleição anterior. Mas o projeto do Partido Ecológico é um partido que tem seus projetos e não depende nem de A nem de B. Vamos seguir, sim, com um caminho muito seguro na nossa direção. E o apoio do governador é muito bem-vindo, de verdade. Em qualquer circunstância, qualquer um queria ter o apoio dele, mas o governador tem incentivado, é verdade, nosso projeto. Ele, desde o começo, incentivou para que eu fosse candidato. Tem incentivado outros nomes para serem candidatos, até porque é fundamental ter um leque de opções para a sociedade, para que, inclusive, tenha segundo turno em Natal. E é essa aposta que nós queremos, isso que eu ia de ir para o segundo turno. E se assim for, ter as condições ideais para fazer um bom debate e Natal ganhar com isso. No partido dele não existe nenhum nome com disposição ainda, não foi divulgado nenhum nome ainda. Não.
Para a prefeitura. Eu não tenho nenhuma informação de que tenha já algum nome do partido. E o apoio ao PT é difícil. Bom, eu acho que essa altura do campeonato, essa pergunta você faz para o governador, né? Mas eu acho que, em que pese essa conjuntura política que o PT vem atravessando, eu quero aqui também deixar uma ressalva de que dentro do Partido dos Trabalhadores de Natal tem bons nomes. Eu acho que, se a eleição é municipal, eu acho que tudo isso pode até não atingir o PT de maneira tão frontal. E eu acho que é salutar que o PT tenha a sua candidatura, e eu acho que é saudável. Mas o apoio dele a Carlos Eduardo é difícil. Bom, aí do governador impossível, né? Do impossível, na minha visão. Eu acho que, inclusive porque o prefeito já está pedindo voto, segundo informações, para governador em 2018. Ou seja, adversário por antecipação. Ele nem ganhou a eleição, agora já está pedindo voto para 2018. Acho que o prefeito já acha que está eleito e que não vai ter concorrente. Mas ele está enganado, porque nós vamos enfrentar o debate e vamos mostrar para Natal que vai ter que ter discussão e que a eleição se ganha é nas urnas, e no dia da eleição não se ganha com antecipação em canto nenhum. Todo mundo que fez isso perdeu até agora. Não é? Então é bom até o prefeito se ligar, é melhor botar ter a sandália da humildade e entender que tem candidato que vai disputar com ele e com condições, inclusive, de ganhar dele. É bom ele botar a sandália da humildade logo. Doutor Luiz Gomes, infelizmente estamos chegando aqui ao final do programa, ao final do Pensando Bem. Desde já, muito obrigado por ter aceito nosso convite e ter participado aqui do programa, doutor Luiz Gomes. Obrigado a você, Pinheiro. Sempre é bom estar aqui com vocês e levar informação muito atualizada para os nossos amigos que estão ouvindo. É uma satisfação. Sempre que tiver oportunidade, conta comigo. Estarei aqui para dar minha contribuição e outros temas, na área jurídica, sobretudo, que a gente tem muitas coisas para dizer para a sociedade. Me chamem e estarei aqui com vocês. Um grande abraço. Com certeza. Okay. Joaquim Pinheiro. Boa noite, até segunda-feira. Boa noite a vocês aí de casa que nos acompanharam até o final. A gente volta na próxima segunda-feira. Até lá. TV Câmara, a TV do povo de Natal.